Qual é o terceiro princípio da PNL que eu vou falar agora? Talvez seja o mais famoso. É o rapport. Você sabe o que é rapport? Você consegue estabelecer rapport com facilidade nas relações que você tem na vida, no trabalho? Rapport a gente poderia traduzir para o português de uma maneira muito prática. Sintonia fina nas relações, certo? Ela é uma palavra de origem francesa. Eu não conheço francês, mas eu li a respeito, que é uma palavra de origem francesa e que tem um significado em relação ao que seria aqui no português a um padrão. Então, rapport nós poderíamos entender que é uma forma de nós encontrarmos os padrões nas relações. Padrões, por exemplo, que você e eu começamos a conversar e encontramos uma afinidade, ou seja, tem um padrão naquilo que você percebe, daquilo que eu percebo, daquilo que você acredita, daquilo que eu acredito. E aí os semelhantes se atraem. É muito importante para a gente ser um praticante de PNL, que efetivamente tire da PNL alguma coisa e aplique na vida profissional e aplique na vida pessoal, conhecer o conceito e conseguir praticar o rapport. Isto é básico. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você fazer é você prestar atenção nos teus relacionamentos. Será que às vezes você não se dá conta de quem é a outra pessoa? Não só pela aparência, pelo nome da pessoa, mas, por exemplo, será que essa pessoa tem uma crença parecida com a crença que eu tenho em relação a determinado assunto? Quando você tem uma pessoa que tem crença divergente da sua, você quebra o rapport. Por exemplo, um amigo que está conversando com você e ele olha para um objeto, por exemplo, vocês estão caminhando em algum lugar e olham para uma parede e o amigo diz, olha só que paisagem, que quadro bonito. E você diz assim, olha, eu não gostei, eu acho feio. Pronto, e isso aí já afastou as duas pessoas, certo? Não quero dizer aqui que é impossível, que é proibido a gente discordar das pessoas. Cada um tem o direito de gostar das coisas. Mas o fato de eu gostar de coisas diferentes do outro faz com que eu me afaste um pouquinho. Daqui a pouquinho, esse mesmo amigo que você está conversando e ele gostou de um determinado quadro e você não gostou, você convida ele, diz, olha, vamos almoçar junto. E aí ele gostaria de ir numa pizzaria e você não gosta de pizza, você gosta de churrasco. Pronto, afastou mais ainda. Então a sintonia fina, o rapport, tem a ver com o quanto a gente consegue perceber as semelhanças e num primeiro momento utilizar essas semelhanças para reforçar, para aproximar as nossas relações. E o rapport é muito útil para quê? Para quando você quer, por exemplo, conquistar a confiança de alguém. Porque a confiança ela é consequência do rapport. Eu sempre digo que a confiança é o terceiro passo no rapport, que é construído em 3 passos. O primeiro passo para você construir rapport, construir a sintonia fina com uma pessoa, é estabelecer uma coisa chamada segurança. Segurança pressupõe que todas as vezes que você encontra alguém, você olha para aquela pessoa, se você ainda não conhece, e você faz uma pergunta para si. Estou seguro aqui perto dessa pessoa? Ou então estaria seguro conversando com essa pessoa? Imagina você, um desconhecido, chegando para conversar com alguém. Isso aqui poderia ser aquele clássico, o rapaz que tenta conquistar a moça e ela não se sente segura com aquele rapaz. Obviamente jamais vai ter confiança e não vai ter romance. Vamos pegar um outro exemplo profissional. Imagina aquela pessoa que chega numa loja e olha para um vendedor e não se sente seguro com aquele vendedor, porque o vendedor às vezes é muito agressivo. Sabe aquele vendedor que já chega querendo vender? É a mesma coisa que o rapaz que já chega querendo agredir a moça. Isso não estabelece uma relação de segurança, que é o primeiro passo do rapport. Então, como que eu posso fazer para estabelecer uma relação de segurança? As pessoas, quando encontram alguém, o primeiro contato, que é 1 segundo, é o contato visual. Então, assim, quando a gente está olhando para as pessoas, as expressões, os gestos, as distâncias, é o que determina o quanto eu fico mais seguro ou menos seguro. E aí entra todo aquele conceito das distâncias. Você sabe que uma pessoa, no inconsciente, tem estudos que demonstram que todos nós, numa distância de menos de 45 centímetros, sentimos que uma outra pessoa, se ela chegar nessa distância, ela está invadindo a nossa zona íntima.
Então imagina que você chegou numa loja, ou então que você foi num evento, né, numa balada, e alguém chega muito perto de você e que você não conhece, você não se sente seguro. Então o que acontece? Esta é o primeiro sinal de que a gente não está construindo rapport, não está construindo afinidade. Então como que eu faço? Eu preciso primeiro conquistar a segurança, fazer com que as pessoas se sintam seguras, não parecendo uma ameaça para essas pessoas. Segundo passo é a empatia. Então, primeiro, imagina uma escadinha. O primeiro passo do rapport é eu conquistar a segurança. Conseguir fazer com que as pessoas se sintam seguras, que eu não sou uma ameaça. Qual é o segundo passo? A gente vai chamar de empatia, que, diferente do primeiro, que é só às vezes olhares, gestos e expressões, o segundo estágio tem a ver principalmente com a conversa. Se a conversa é boa, se faz sentido, se tem conteúdo. Então, quando você estabeleceu uma relação de segurança com alguém e efetivamente começa a conversar, você começou a construir o segundo estágio do rapport, que é a empatia. Então, muitas vezes, num primeiro momento a gente olha para alguém e se sente seguro. Poxa, que legal. E você vai conversar com essa pessoa. E essa conversa, muitas vezes, é determinante para verificar se vai dar empatia ou se não vai dar empatia. Então, é o que pode acontecer, por exemplo, com um vendedor que tem uma boa expressão, quando você chega na loja, o cara é simpático, dá um sorriso, mas você vai conversar com ele e você percebe que não tem coerência. Né? Aliás, aconteceu uma vez comigo, eu cheguei numa loja, um rapaz muito simpático veio conversar comigo, uma loja de automóveis, e ele me perguntou, olha, você não gostaria de conhecer aquele automóvel? E eu, legal, vamos dar uma olhada. Eu fui olhar, e o cara falou, mas não era o automóvel que eu queria. Ou seja, ele não conseguiu estabelecer a empatia. Certo? O que é empatia? Eu conseguir me colocar no lugar do outro. Então, uma das habilidades fundamentais de pessoas que são empáticas são pessoas que prestam atenção no outro, que escutam mais, que escutam com atenção, escutam com consciência, ou seja, conseguem entender ou procuram entender o que está por trás das palavras. E aí você começa a estabelecer rapport, porque você começa a entender a pessoa, quais são os valores dela, quais são as necessidades, quais são as verdades dela. Certo? Qual é o terceiro estágio do rapport, que é o que todo mundo deseja? É conquistar a confiança das pessoas. Aliás, seja na vida amorosa, na vida de amizade, na vida pessoal e na vida profissional, a confiança tem um valor inestimável. Eu jamais trabalharia com alguém que eu não confiasse. Então, como que você faz para conquistar a confiança das pessoas, uma vez que isso tem um valor muito grande? Primeiro, você precisa saber que a confiança é o terceiro degrau de outros dois, que é conseguir fazer com que as pessoas se sintam seguras contigo, que exista uma relação empática e que aí sim a gente vai estabelecer uma relação de confiança. Porém, a dica aqui é que a confiança é diferente de uma boa apresentação pessoal, um bom não verbal e da empatia, que tem a ver com uma boa conversa, um sentido na conversa. A confiança se estabelece com o tempo, com aquelas relações éticas, com aquelas relações que realmente você demonstra para as pessoas que você é uma pessoa que merece a confiança dela, porque você tem uma intenção, você tem uma intenção efetiva, verdadeira de ajudar. Legal, não é? Na PNL, o rapport é um dos princípios básicos. Toda vez que você estiver se relacionando com qualquer pessoa, seja seu chefe, seu subordinado, seu cliente, na vida pessoal com seus amigos, entender esse conceito e praticar esse conceito vai fazer com que você seja visto como uma pessoa confiável, uma pessoa agradável. E isto é o primeiro passo para muitos outros que nos levam à felicidade, ao sucesso, aos bons resultados. Gostou? Este então é o nosso terceiro princípio da programação neurolinguística que você pode aplicar na sua vida profissional. Clica no botãozinho vermelho, acompanhe aqui no canal que você vai ver outros episódios que eu garanto para você que vão mudar muitas coisas na sua vida. Um abraço.